Marcelo, há muitas dúvidas dos consumidores com relação aos sistemas saque e price. Qual é a diferença entre eles? Luciane, primeiro acho que é importante contar o que é o sistema, né? O sistema de amortização, saque ou price é a forma como a pessoa paga a sua dívida, ou seja, é o pedaço do financiamento que ela destina ao banco para quitar o seu financiamento. Lembrando que numa parcela de financiamento ela é composta por amortização, juros e seguros. Então o sistema determina como a pessoa vai pagar essa dívida para o banco. Muito bem, definido isso, a gente tem os dois principais sistemas que são utilizados hoje no mercado. O sistema SAC, que é a abreviação de Sistema de Amortização Constante, e a tabela Price, também conhecido como sistema francês. O que muda de um para outro? Em geral, na tabela Price, as parcelas são idênticas do início até o final do financiamento. Lembra um pouco o que a gente vê no mercado de veículos, quando a gente vê lá 60 parcelas de R$500. Esse sistema é o Price. Já o saque ele é diferente. A principal característica do saque é que as parcelas são decrescentes. Então a pessoa começa pagando mais no começo, mas acaba pagando uma parcela menor. Muito obrigada pela explicação, Marcelo. E a internet tem se mostrado uma ferramenta muito importante para a busca de um imóvel, desde a escolha do lugar até a forma de financiamento. Conheça agora como a web pode ajudar você a conquistar a casa própria. Nos dias de hoje, falta tempo para a maioria das pessoas, até mesmo para quem está à procura de um imóvel para compra. E as empresas do setor se especializaram para oferecer, via internet, muitas opções de oferta de imóveis. Primeiro, os consumidores analisam o local e as condições via web. Caso o negócio seja interessante, partem para a visita ao local. Desta forma, economizam tempo e conseguem ter uma ideia mais ampla do que o mercado oferece no momento. As formas de financiamento também ganharam ferramentas virtuais muito eficazes. O consumidor pode fazer simulações de crédito e ter uma ideia das prestações, e até mesmo saber qual banco oferece as maiores vantagens ao cliente. Marcelo, esta coisa da venda por internet, você andou criando uma coisa nova também, chamada Canal do Crédito, é isso? Como funciona isso? É isso mesmo. O que eu criei foi um corretor de financiamento. O Canal do Crédito nada mais é do que um corretor de financiamentos online que ajuda o cliente a comparar as taxas em todos os bancos e a escolher aquele banco onde ele tem a melhor taxa e as melhores condições para fazer o seu financiamento. Você não vende imóvel, você faz então apenas a apresentação do financiamento. Exato. O cliente hoje, mais de 98% das pessoas usam a internet para pesquisar o imóvel, claro. Descobrir se quer morar em apartamento, casa, região claro. Da cidade. O que a gente faz é entrar com o financiamento depois que ela escolheu o imóvel. Ah, tá bem. Marcelo, deixa eu voltar um pouquinho àquela história da tabela Price. Tabela Price fixa, portanto, o tamanho da parcela, o valor da parcela que o indivíduo vai pagar durante um determinado prazo. Não é isto? Esta taxa, durante o período em que ele paga, varia. Em geral, o financiamento, como eu disse antes, ele é composto por amortização, juros e mais seguros. Isso. Alguns tipos de financiamento, eles são corrigidos, ou seja, além da taxa de juros, ele vai ser corrigido por um indexador. No caso do sistema SAC, em geral, é aplicada a TR, que é o mesmo indexador da caderneta de poupança, como eu falei no bloco anterior. Já na tabela Price, o que alguns bancos fazem? Eles trabalham com ela pré-fixada, ou seja, o cliente sabe quanto ele vai pagar do início ao fim. Então, como o banco não corrige essa parcela, ele automaticamente cobra uma taxa de juros superior. Então, hoje, claro. Só para o professor ter um número, enquanto no financiamento pela SAC a taxa média é algo em torno de 10%, na tabela Price é de 11% ou 11,5%. Então, a pessoa tem que decidir o que ela quer, uma parcela que ela sabe que não vai ter alteração nenhuma, ou uma outra que vai ser corrigida pouco, mas vai ter correção. Mas eu queria ainda te fazer duas questões. Vou fazer a primeira, que eu acho interessante. Você acha que esta facilidade de financiamento e esta quantidade de dinheiro alocada para a aquisição de imóvel tem inflado os preços? O fato de ter crédito e as pessoas conseguirem comprar um imóvel, eu não diria que tem inflado os preços, mas é o fator que faz com que haja uma valorização do imóvel, a velha lei da oferta e da demanda. A gente tem muito mais demanda por imóveis do que imóveis para serem vendidos. Isto vale para os financiamentos comerciais
e vale para os residenciais, ou isso afeta basicamente os imóveis residenciais? Basicamente os residenciais. Eu acredito que a valorização do residencial tem a ver com esse acesso ao crédito, diferente do comercial. O comercial ele é procurado por investidores que acabam acreditando que investir no mercado imobiliário é mais negócio do que alocar seus recursos em outros investimentos. Claro. Então são públicos diferentes. E você acredita que esses investimentos que estão indo na direção do setor imobiliário realmente provocou uma bolha imobiliária ou você não acredita em bolha? Eu não acredito em bolha ainda, embora a gente só saiba se existe uma bolha depois que ela já aconteceu, né? É verdade isso. Mas a gente tem indicativos. Primeiro, a gente tem no Brasil uma renda que vem crescendo, quer dizer, a renda média das famílias vem aumentando, a gente tem um déficit habitacional ainda instalado e tem o crédito muito recente no Brasil. Só para a gente ter um número, hoje o crédito imobiliário ele representa 5% do PIB só, enquanto em países até próximos aqui como o Chile, o crédito imobiliário representa 17% do PIB, Estados Unidos 70%. Então a gente ainda tem muito que crescer no que diz respeito ao crédito imobiliário. Eu acho que esse é um fator que tem feito a valorização acontecer. Mas é curioso, porque de outro lado, também os custos de construção têm subido. E algumas das boas empresas construtoras no mercado brasileiro, até que fizeram IPO ou entraram nesse novo mercado, estão já com os custos bastante elevados e com comprometimento de margem neste último ano. De novo, é a oferta e a demanda, né? A gente tem muitas construtoras lançando novos empreendimentos, isso faz com que haja escassez de mão de obra, escassez de material de construção no tempo hábil para que a obra seja concluída, e aí, naturalmente, tem uma elevação desses custos, né? O que nós estamos vendo agora no mercado é, de fato, um certo receio do investidor com essas empresas imobiliárias, né? O que precisa ter, na minha opinião, do ponto de vista do consumidor, é que as construtoras sejam muito realistas com relação a esses prazos. Não dá para empurrar para o comprador do imóvel problemas como falta de mão de obra. Claro. Ela tem que prever isso e colocar isso em contrato. É verdade. E o Cifras e Safras fica por aqui. Agradecemos a presença de Marcelo Prata, fundador do Canal do Crédito. Se você ainda tem dúvidas sobre financiamento ou consórcio imobiliário, entre em contato conosco. Deixe uma pergunta no nosso site, que é o www.cifrasesafras.com.br. No site, você pode ainda acompanhar os programas anteriores e conferir os podcasts, as versões em áudio do Cifras e Safras, que podem ser ouvidas em qualquer lugar. Uma ótima semana para você, muita energia e saúde e até mais.